Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Hoje eu quero meditar com você sobre o Sermão da Montanha. É uma das mensagens mais longas registradas das falas de Jesus no Novo Testamento e que dá o marco da mensagem revolucionária de Jesus, apontando para uma transformação de vida a partir do processo do discipulado. Então, eu queria repartir com você Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 19 a 26, que dizem o seguinte: Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado a tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Essa mensagem de Jesus em Mateus capítulo 5 é uma mensagem revolucionária porque Jesus começa a fazer aqui o que Deus havia prometido por meio dos profetas do Antigo Testamento, de que chegaria o dia em que ele estabeleceria uma nova aliança e que ele escreveria a lei nas tábuas de carne do coração e não mais nas tábuas de pedra que ficam do lado de fora, no exterior. Então nós começamos a meditação pensando sobre o que Jesus diz que todo o mandamento é para ser cumprido, toda a lei de Deus é para ser cumprida e que ninguém deve retirar ou acrescentar absolutamente nada daquilo que está escrito. O que quer dizer que tudo o que Jesus diz a respeito de nós, a respeito da vida, a respeito do mundo, é para ser seguido, é para ser obedecido. E uma questão interessante a respeito dos mandamentos de Jesus é que há alguns mandamentos que a nós parecem ser mais claros do que outros, mas são igualmente mandamentos. Então, quando a Bíblia diz não matarás, para nós está claro que não se deve matar. Mas quando Jesus diz ame a seu próximo, em alguns momentos nós tendemos a pensar um pouquinho melhor, a meditar um pouquinho melhor sobre as aplicações, sobre as consequências, mas o fato é um mandamento, porque é uma palavra de Jesus, assim como tantas outras. E Jesus, então, nos adverte sobre o fato de necessitarmos cumprir todos os mandamentos. E aí ele começa a fazer uma reinterpretação da aliança do Antigo Testamento, tirando essa aliança das tábuas de pedra e colocando dentro de nós nas tábuas de carne. E ele começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, não mate. Se você cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. E ele, então, aplica uma nova maneira de ver esse mandamento, como dizendo, na verdade, você não deve nem mesmo odiar a seu irmão. Se você xingar o seu irmão, se você odiar o seu irmão no seu interior, você não está só sujeito a julgamento, mas você vai para o fogo do inferno, ou você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus tira aquela aplicação, porque os judeus eram muito pragmáticos, então na mentalidade judaica você poderia
odiar o seu irmão, você poderia cobiçar as coisas dele, você poderia ter maus pensamentos a respeito do seu irmão, desde que você não, de fato, efetivamente tocasse nele para matar. Então você não tinha transgredido o mandamento. E eles não tinham conseguido compreender que a essência do mandamento não é a lei em si, mas a essência do mandamento é o que está por trás do mandamento. E o que está por trás do mandamento é o amor. O desejo de Deus era que todos nós compreendêssemos que devíamos amar tanto os nossos irmãos, que nós seríamos incapazes de matá-lo, seríamos incapazes de roubá-lo, seríamos incapazes de pegar alguma coisa dele, seríamos incapazes de desejar alguma coisa que ele tem com malícia no nosso coração. E Jesus então aplica a lei nesse sentido. Ele diz, a lei diz, não matarás, mas eu digo que se você no seu coração odiar seu irmão, você já está passivo do fogo do inferno. Devemos ver e rever as nossas atitudes interiores, as nossas intenções, aquilo que está no nosso coração e apresentar diante de Deus para que não sejamos passivos do fogo do inferno. Mais do que isso, Jesus diz, olha, se você estiver a caminho de entregar a sua oferta e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, veja que Jesus não diz, e você lembrar que você tem algum problema com seu irmão. Não, ele diz, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, porque em outro momento o apóstolo Paulo nos esclarece dizendo o quanto vos for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, quanto depender de nós, nós não devemos ter problema com ninguém. Se você lembrar que um irmão seu tem problema com você, não entregue sua oferta. Deus não está interessado na oferta que não é entregue a partir de um coração sincero, transformado, com a lei internalizada no coração e não mais na tábua da pedra. Deus não está interessado em quem cumpre os mandamentos exteriores e tem dificuldade com o seu interior de entregar a sua vida a Ele. Se você lembrar que alguém tem um problema contra você, deixe sua oferta lá no cantinho, vá se reconciliar com esta pessoa e depois volte para entregar a sua oferta. Jesus claramente está dizendo que Deus não está interessado numa oferta que não é acompanhada de coração. A questão não é seu dinheiro, a questão não é seu sacolão, sua cesta básica, a questão não é aquilo que você pode prover materialmente. A questão é aquilo que você faz com um coração sincero diante de Deus. Para terminar, Jesus disse, olha, pode até acontecer que você tenha um inimigo, um adversário, que vocês cheguem até aí as barras do tribunal para resolver as diferenças de vocês. Jesus disse, o melhor para você, para quem é discípulo, para quem quer ter o testemunho de Deus, é que antes de chegar até lá, antes de você ser condenado, antes de você ser julgado, antes de você ser lançado na prisão, você se reconcilie com ele, porque Jesus termina o texto no trecho que nós lemos dizendo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Muita gente tem dificuldade de entender o que Jesus queria propor aqui, mas Jesus está dizendo que a questão não é se você vai ganhar ou perder na justiça. A questão é que às vezes mesmo ganhando na justiça nós perdemos diante de Deus, e diante de Deus ficamos presos ou aprisionados espiritualmente até termos pago diante dele tudo o que devemos. Meu desejo é que você seja discípulo de Jesus, que você não deva nada a ninguém, a não ser o amor. E se você lembrar que alguém tem algum problema contra você, vá até ele, peça perdão, resolva o problema. Talvez hoje você não tenha condições de fazer isso, mas comece um processo. Apresente isso diante de Deus em oração. Diga para ele quais são as suas limitações. Diga para ele que você quer resolver, ainda que não tenha condições. E eu tenho certeza que Deus criará um ambiente para que um dia você consiga resolver e se ver livre das acusações e livre das pendências. Seja discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.